Essas aulas fazem parte do período de capacitação realizado em 2022 em parceria da Escola de Química e Alimentos, da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, com o Laboratório Atlas, Termodinâmica Aplicada e Simulação Molecular, da Escola de Química e do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como orientadores foram Carla Mansky Camargo e Yuri Soter Viana. A absorção de oxigênio pela hemoglobina. Então aqui tem uma figura de uma célula que compõe o sangue arterial. O sangue arterial é que vai fazer o transporte de oxigênio. Então as bolinhas em vermelhos é a hemoglobina e ela vai fazer a absorção do oxigênio. A molécula da hemoglobina é considerada, com sua forma estrutural, de um tetrâmero. Isso significa que há 4 moléculas de ferro e cada uma dessas moléculas de ferro absorve uma molécula de oxigênio. A relação da cobertura com a concentração foi originalmente derivada para moléculas gasosas absorvidas em sólidos a temperatura constante. Então, a relação entre o número de moléculas de oxigênio ligada com o número de moléculas da hemoglobina é dada pela isoterma de Langmuir. A isoterma de Langmuir considera que a adsorção ocorre em sítios localizados, que cada sítio adsorve uma molécula, que todos os sítios são iguais em termos de energia e que as moléculas adsorvidas não interagem entre si. O mecanismo de adsorção do oxigênio pela hemoglobina está descrito a seguir, onde ocorre 4 sítios de adsorção relacionados ao ferro, assim como as 4 reações de adsorção com as respectivas constantes de adsorção. Então, nós temos que a hemoglobina se liga ao oxigênio e forma a oxemoglobina. E tem uma constante de 4 vezes 10 na 4 molar, na menos 1. Novamente, a oxemoglobina se liga ao oxigênio, formando então agora a dioxemoglobina, que tem a constante de dissociação de 2,73 vezes 10 na 4 molar na menos 1. E consecutivamente, nós temos as constantes da terceira e da quarta adsorção. A constante 3 vale 5,94 vezes 10 na 4 molar na menos 1 e a constante 4 vale 2,02 vezes 10 na 6 molar na menos 1. Pode-se notar que a constante do último sítio, do quarto sítio, ela é maior que a constante do terceiro, do segundo e do primeiro. E que a constante do terceiro é maior que a constante do primeiro e do segundo, tornando-se então a reação favorável à quarta ligação. Então, o θ será igual ao número de moléculas de oxigênio absorvidas no numerador, concentração da oxhemoglobina, mais 2 vezes a concentração da dioxhemoglobina, mais 3 vezes a concentração da trioxhemoglobina, mais 4 vezes a concentração da tetraoxhemoglobina, divididos pela concentração da hemoglobina. Então, a concentração da hemoglobina será referente à concentração da hemoglobina sem estar ligado ao oxigênio, depois temos a primeira ligação, a segunda, a terceira e a quarta. Então, fazendo algumas álgebras aqui, substituindo então o valor da dioxhemoglobina na primeira equação e também na segunda. Depois tem que dividir todos os termos pela concentração de hemoglobina, pelo MHB. E aí, então, fica com essa equação desse tipo, K1 vezes MO2 mais 2 vezes K1 vezes K2 vezes o MO2 ao quadrado mais 3 vezes K1 vezes K2 vezes K3 vezes o MO2 ao cubo mais 4 vezes K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4 vezes o MO2 na quarta, divididos por 1 mais K1 vezes MO2 mais K1 vezes K2 MO2 ao quadrado mais K1 vezes K2 vezes K3 vezes o MO2 ao cubo mais K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4 vezes o MO2 na quarta.
Então, para simular o número de moléculas de oxigênio absorvidas na hemoglobina como função da concentração de oxigênio, foi utilizado o Python. Então, no editor, primeiro a gente usa o import NumPy AZNP, pacote para fazer vetores, operações matemáticas, arranjos. From matplotlib import pyplot ASPLT. Então, o NP e o PLT são os apelidos que a gente dá na hora de chamar, tanto para fazer o gráfico como para fazer as operações matemáticas. Os valores das constantes de equilíbrio, K1, K2, K3 e K4. Aqui, o exponencial ele é feito com 2 asteriscos e a vírgula é ponto. Molar são as unidades que estão na forma de comentário. Jogo da velha. Então, a gente vai fazer um for para a concentração de oxigênio em NP arrange. Então, eu preciso chamar a função NumPy para fazer a faixa que eu quero simular essas concentrações. Então, eu quero que ela inicie em 10 na menos 6, vá até 3 vezes 10 na menos 5, com um passo de elevado na menos 6,1. Tá? Isso aqui é para o programa não ficar muito pesado, mas simular toda a faixa de concentração. Como não é possível colocar zero, então a gente coloca a faixa de concentração bem baixa. Bom, então aqui eu vou escrever o θ, né, que é a relação da cobertura com a concentração. Essa equação já foi deduzida anteriormente. E aí eu coloquei para printar, então, os valores tanto da concentração de oxigênio, aqui como é que fica formatado no console, e θ também com a formatação para 2 casas decimais. É assim que se formata, com chaves, 2 pontos, ponto, 2F, entre aspas. Depois eu vou construir o gráfico, plt.scatter. No scatter, o primeiro valor é o valor do x, então é o MO2, né, a concentração de oxigênio, e no y é o θ. Aqui é para colocar o título plt.title, entre aspas, /n para pular a linha no título, plt.xlabel, então, e plt.ylabel, para fazer a nomenclatura dos eixos. Então, aqui eu preciso colocar o O2 subscrito, então eu coloco com o cifrão no início e no fim, entre aspas também, e tem esse subscrito aqui, esse underline. E para fazer letras gregas, para que apareça aqui a letra grega mesmo, θ, a gente coloca R e entre aspas o cifrão e tem essa barra também, antes do nome θ. Esse gráfico mostra o número de moléculas de oxigênio absorvidas na hemoglobina como função da concentração de oxigênio. No eixo dos X das abscissas, nós temos a variação da concentração de oxigênio molar, que varia da ordem de 10 na menos 6 até 3 vezes 10 na menos 5. Essa faixa de concentração ela é muito importante fisiologicamente, visto que nela a adsorção de 4 moléculas de oxigênio para cada molécula de hemoglobina. Caso fosse considerado apenas a constante de equilíbrio 1, K1, seriam absorvidas apenas meia molécula de oxigênio para cada hemoglobina. Além disso, se nós considerarmos apenas a constante 4, que é a de maior valor, da ordem de 10 na 6, a saturação já teria ocorrido, como pode se notar no final deste gráfico.